aí, eu sou a Carol da Responde Aí. Vamos resolver um exercício sobre gráfico de barras e setores e histogramas. Vamos ler nosso enunciado. Os dados abaixo representam o índice de alcalinidade de certa experiência. A gente tem esses dadinhos aqui. Construa a distribuição de frequência para dados grupados utilizando a regra da raiz e construa o histograma e o polígono de frequência. Beleza, então vamos começar então por essa letra A aí. E para fazer essa letra A, a gente tem que lembrar que para construir distribuição de frequência utilizando a regra da raiz, a primeira coisa é sempre o quê? Descobrir o número de classes. E a gente sabe que na regra da raiz, o número de classes K é dado pela raiz quadrada do número total de dados, o N. Qual que é o número total de dados? Ó, a gente pegando aqui nossa tabelinha, a gente vê que ela tem 5 linhas e 9 colunas. Então, 5 vezes 9 dá pra gente 45 dados totais. Então, isso daqui vai ser igual à raiz quadrada de 45, que dá aproximadamente 6,7, e aí a gente pode arredondar para 7 classes totais que a gente vai ter, ok? Então, agora, sabendo o número de classes, a gente tem que saber o intervalo dessas classes, qual que vai ser o tamanho dessas classes. Para descobrir o intervalo H, né, a gente tem que fazer a amplitude dos dados sobre o número de classes. Qual que é a amplitude dos dados? Como é que calcula esse negócio? A amplitude, gente, vai ser sempre o maior dado, né, o dado de maior valor, menos o dado de menor valor. Qual que vai ser aqui nesse nosso caso? Ó? O maior dado é esse 95 aqui. Só procurar com atenção nessa tabelinha, que não é das menores, mas a gente consegue. Menos o menor dado, que é esse 25 aqui, 25,2, ok? Dividido pelo K, que a gente acabou de descobrir que é 7. Isso daqui dá pra gente 70 dividido por 7, que dá 10 como o intervalo das classes, ok? Ok, então agora a gente tem o número de classes e o intervalo das classes. Então a gente pode começar a construir o diagrama. Mas qual que vão ser as classes, ó? Primeira coisa, na verdade, vamos olhar quem que vai ter que estar no nosso diagrama. A gente vai ter uma coluna para as classes, uma coluna para a média de cada classe, uma coluna para a frequência absoluta de cada classe, uma para a frequência relativa de cada classe, uma para a frequência acumulada de cada classe e a última para a frequência acumulada relativa de cada classe, ok? Mas então, quem que vão ser essas classes? A gente sabe que elas vão ser 7, a gente acabou de calcular, então tem aqui os 7 espacinhos, mas como que a gente vai escrever essa galera? Ó? A gente sempre tem que começar no menor dado que tem na nossa tabela e variar de 10 em 10, já que 10 em 10, ó, 10 é o intervalo das nossas classes. Então, a gente acabou de ver que o primeiro valor, né, o menor dado, é esse 25 aqui. Então, a gente vai começar no 25,2 e variar 10. Então, a gente vai até o 35,2, ok? E aí, para a próxima classe, onde que a gente vai começar? No 35,3? Poderia até ser. A gente poderia aqui, nesse caso, como todos os nossos dados têm no máximo uma casa decimal, a gente poderia só somar aqui uma casinha decimal a mais e começar no 35,3. Mas o que eu recomendo a gente fazer, que vai valer para todos os casos, é sempre fechar ou abrir aqui os extremos dessas classes. Como assim, ó? Vamos sempre começar a escrever uma classe com intervalo fechado. Então, é uma classe que inclui esse valor daqui, certo? E aí, a gente termina com o intervalo aberto. Então, não inclui esse 35,2. E aí, para a próxima classe, a gente começa incluindo esse valor. Então, a gente começa numa classe fechada de novo, com o mesmo valor que a gente terminou a classe anterior. E agora, de novo, variando de 10 em 10, como foi escolhido aí o intervalo das nossas classes. Termina aberto. Então, agora, de novo, ó, começa fechado no valor que tem no último valor da classe anterior e termina variando de 10 em 10, aberto. E aí, a gente segue esse padrãozinho para todas as classes. Aqui, 65,2, aberto. Agora, fecha, 65,2 até 75,2, aberto. Agora, fecha de novo, 75,2 até 85,2, abre, e aqui 85,2 até 95,2. Chegamos na nossa última classe. Então, para essa última classe, a gente fecha também, que aí a gente começa fechado,
termina fechado, mas toda essa galera aqui do meio, ó, é fechado e aberto e assim por diante, ok? Então agora que a gente já definiu as nossas classes, vamos ver como é que ficaria o resto do nosso diagrama. Para a média, só somar os dois valores aqui do extremo e dividir por 2. Fazendo isso para todas as classes, a gente obtém esses caras aqui, esses valores, ok? Para frequência absoluta, como é que a gente faz? A gente vai ter que procurar, ó, na tabela, quantos dados a gente tem em cada um desses intervalos. Então, vamos fazer aqui só para essa primeira classe, para a gente entender direitinho como funciona. Para essa primeira classe, vou tapar aqui o resto da tabela por enquanto, de 25,2 até 35,2, a gente teria esse cara, né? Mas quem? Esse cara e esse cara, certo? Então, ó, 4 dados totais. Então, nossa frequência, a frequência absoluta é de 4. A gente faria esse pensamentozinho assim, ó, procurando quantos dados, né? Não são pessoas. Quantos dados tem em cada intervalo e aí a gente completa a nossa tabela. Para a frequência absoluta relativa, a gente vai pegar cada uma dessas frequências absolutas aqui e dividir pelo número total de dados, certo? E a soma de todas elas tem que dar 1. Para a frequência acumulada, a gente pega esse cara aqui e repete. Agora, esse cara aqui mais esse cara aqui vem para cá, esse mais esse vem para cá e assim por diante, ok? O último tem que ser sempre 45, já que a gente acumulou o total de dados. E para a frequência acumulada relativa, mesmo pensamentozinho aqui que a gente fez para essa. A gente vai pegar o valor que a gente escreveu aqui e dividir pelo número total de dados. Então, 4 dividido por 45, aqui o 8 dividido por 45 e assim por diante. O último também tem que ser 1, ok? Então, construímos o nosso diagrama de frequências. Vamos então agora para a nossa letra B, que é pedido... O que é pedido na letra B, que eu esqueci, o que é... Aqui, o histograma e o polígono de frequência. Como é que a gente vai fazer isso? A gente primeiro tem que desenhar um gráfico, um eixo X e um eixo Y. No eixo X, a gente vai colocar todas as classes que a gente colocou no nosso diagrama de frequências. E no eixo Y, a gente vai colocar valores para a frequência absoluta dessas classes, ok? E aí, como é que a gente vai fazer? O histograma é aquele que a gente usa as barrinhas. Então, para a primeira classe, que é do 25,2 até o 35,2. A gente viu lá no diagrama de frequências que a frequência absoluta dessa classe era 4, certo? Então, a gente vai desenhar uma barrinha aqui, indo até o valor 4, tá mais ou menos aqui, certo? Agora, para a segunda classe, eu vou deixar sempre aqui, então, no cantinho, para a gente pegar esse spoiler. Segunda classe também é 4, então vai ter outra barrinha aqui no 4. Terceira classe é 14, então agora a nossa barrinha, ó, vai até mais ou menos aqui, que tá o 14. Opa, não pode ficar torto. Agora a nossa quarta classe tá indo no 13, então o 13 vai ser mais ou menos aqui, né? Tipo, entre o 12 e o 14 e tal, aqui tá bom. Agora para a próxima classe, 5. Então a gente bota aqui entre o 6 e o 4, mais ou menos, tá aqui. E para... Não é a última classe ainda. Penúltima classe, esse cara aqui, vale 2. Então, um 2zinho aqui, pequenininho. E para a última classe, ó, é 3. Então, o 3 a gente pode colocar aqui entre o 4 e o 2. Então, esse daqui foi o nosso histograma. Já foi. O histograma só as barras. E para o polígono de frequência, o que a gente faz? A gente desenha um pontinho no ponto central de cada uma dessas classes aqui, de cada uma dessas barras que a gente desenhou. E depois que a gente desenhou todos esses pontinhos, a gente vai ligar eles, ó. Então, aqui liga com aqui liga com aqui com aqui, aqui com aqui. Tipo, liga os pontos que a gente brincava quando era criança. Tá vendo? A vida imita a infância das pessoas. Aqui e agora aqui. Por que eu fiz isso? Porque é um polígono. Então, a gente sempre tem que fechar as duas classes das extremidades, a gente sempre tem que fechar elas, ligando elas até o eixo X, ok? É isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.